Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Moradores de Manaus sofreram 3 apagões só neste ano. Um deles em setembro, mas quedas de energia na cidade são mais constantes do que se imagina. No último apagão, na semana passada, a Eletrobras Amazonas Energia recebeu mais de 800 chamadas de emergência, um prejuízo estimado em R$1 milhão. Mas pelos bairros da capital, alguns moradores passam por esta situação toda semana. No depósito do Mercadinho do Seu Jorge, 5 freezers estão quebrados e outros 2 já foram jogados fora depois que apresentaram problemas por conta das constantes quedas de energia, e este não é o único prejuízo. 2, 3 caixas de frango jogadas fora e iogurte média assim de 2 caixas, 3 de iogurte jogado fora. No bairro Terra Nova, falta luz 3 a 4 vezes por semana. Este açougueiro compra gelo para não perder a mercadoria. Mesmo assim, a situação fica complicada. É ruim porque a gente trabalha e precisa da energia. Uma manhã inteira sem energia representa uma perda enorme para a gente, tanto de produto quanto na nossa arrecadação. O Ministério Público já abriu inquérito para apurar a responsabilidade da empresa nos apagões. A concessionária responsável pelo serviço deve investir no sistema este ano 22% do orçamento anual de R$1 bilhão, o que é considerado baixo comparado com o resto do país. Mas para a Amazonas Energia, o valor é suficiente. Os investimentos foram feitos e continuam sendo feitos. Do ano passado, nós tivemos muitas interrupções no dia a dia, ao final do ano, porque tínhamos muitas obras. Naquele ano, em 2011, nós fizemos 7 subestações e 50 e tantos alimentadores de 13.800 volts novos. Esse resultado nós estamos colhendo neste ano, muito menos interrupções do dia a dia. A Eletrobras também pretende construir outras 5 subestações na cidade. Um homem foi preso na zona sul da cidade com 32 trouxinhas de pasta base de cocaína e um outro foi flagrado jogando drogas para dentro da cadeia pública. Breitner da Silva Oliveira, de 29 anos, foi preso no Educandos acusado de tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou 32 trouxinhas de pasta base de cocaína. Até porque já é uma área conhecida, né? A área de tráfico de drogas. Aí nós abordamos um cidadão. Inclusive estava com uma criança no colo, né, que ele disse que ser o filho dele. Estava com uma sacola, né, na cintura, com 32 trouxinhas de pasta base de cocaína. E nesta quinta-feira, a polícia também prendeu Fábio da Silva França, de 23 anos. Ele foi flagrado jogando maconha prensada para dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Com ele foram apreendidos também 2 celulares. Ele estava jogando droga no presídio Raimundo Vidal Pessoa. Ele já tinha jogado 2 tabletes e no terceiro ele foi interceptado pelos policiais militares. Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos, mas dessa vez a polícia conseguiu impedir a explosão. Mais informações sobre o caso com a repórter Catiane Moura. Boa tarde, Sigrid. Olha, os bandidos quase conseguiram detonar este caixa eletrônico, mas foram surpreendidos pela polícia, que conseguiu evitar a explosão. Os bandidos acabaram fugindo, mas eles deixaram estragos. A gente vai ver aqui como ficou a situação desse caixa. Segundo informações de uma testemunha, eles primeiro arrombaram essa parte aqui externa do caixa e tentaram colocar 2 bombas, mas o vigilante deste supermercado percebeu a ação e acionou a polícia, que chegou muito rápido, mas os bandidos conseguiram fugir. Quando a polícia chegou e percebeu que o artefato estava aqui dentro do caixa eletrônico, eles imediatamente acionaram o batalhão antibombas, que veio até aqui e conseguiu fazer a detonação da bomba. Esse roubo aí foi frustrado desta vez, e lembrando que a polícia ontem conseguiu prender uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, mas outro grupo já está atuando na cidade. Resultado é este caixa eletrônico que quase foi detonado nesta madrugada. Sigrid, volto com você. Obrigada pelas informações, Catiane. Fim da greve dos Correios. O Tribunal Superior do Trabalho determinou ontem que os funcionários retornassem às atividades. O órgão também estabeleceu que deverá ter uma compensação pelos dias não trabalhados. Em acordo, ficou decidido um reajuste de 6,5% retroativo a 1º de agosto. Durante 9 dias de paralisação, a entrega de quase 1 milhão de correspondências foi prejudicada. O Ronda no Bairro lançou mais uma etapa do programa, dessa vez na zona oeste de Manaus. A segurança deve ser reforçada em pelo menos 12 bairros dessa área da capital.
831 policiais militares e civis vão trabalhar na Zona Oeste. É claro que há aqui alguns indicadores que nós precisamos aí ter uma atenção especial, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar já estão atentas a isso, já estão ambientadas aqui com a sua área de trabalho, com a sua área de policiamento, para que esses indicadores estejam sempre mantidos em condições aceitáveis. 168 viaturas vão ser usadas no patrulhamento dessa área. O programa é exitoso e a tendência é que cada vez mais, com a participação da própria comunidade, ele seja cada vez mais digno de credibilidade e a participação com a comunidade. 12 bairros dessa área da cidade terão a segurança reforçada. Além da gente reformar os 3 DIPs e ampliar os 3 DIPs que nós temos aqui, nós estamos construindo mais 2 delegacias integradas de polícia. Até o fim de outubro, o governo pretende lançar o Ronda no Bairro na Zona Sul. Depois disso, a próxima etapa será no interior do Amazonas. Os municípios da região metropolitana terão prioridade. O ex-prefeito de Parintins, Carlinhos da Carbrais, morreu na noite dessa quinta-feira vítima de um AVC. Ele estava internado desde o dia 18 de julho no pronto-socorro 28 de agosto. Carlinhos sofria de diabetes e hipertensão arterial alta. O filho dele, Alexandre Barros da Silva, é candidato à prefeitura de Parintins e soube da notícia quando participava de um debate no município. Ele deixou o local às pressas para vir à capital. O corpo é velado na Igreja Batista da Redenção, na Avenida Airão. Depois do intervalo, conheça os números de mais uma pesquisa eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Atenção motoristas, postos de combustíveis continuam racionando gasolina na capital. E ainda, teatro no bairro, espetáculos emocionam os moradores da Praça 14. Agora em Manaus, 1h03, nós voltamos já.